Então, vamos lá, pessoal. Ó. Então, a avaliação 360, né? Então, o que é essa ferramenta e por que ela surgiu? Então, para começar, a avaliação é um momento no qual toda a equipe é avaliada em relação às suas competências e resultados dentro do programa. Então, é um momento de verificar se os profissionais que estão em RDPI estão dentro daquilo que se espera no perfil do profissional do programa. E aí, para que serve essa avaliação, né? Ela serve, primeiro, para indicar pontos fortes e os pontos que precisam de melhoria na escola. Então, eu acho que a primeira questão que a gente precisa deixar muito claro é que a avaliação 360, ela é um diagnóstico, né? Se a gente pensar lá naquelas ideias de tipos de formação, né? Diagnóstica, formativa, somativa, eu acho que ela pode, dependendo do olhar, ela poderia se classificar em qualquer uma dessas três categorias aí. E aí, ela vai dar esse retrato da escola, né? Então, ela vai mostrar o que a gente está indo bem e o que a gente precisa melhorar do ponto de vista individual. Além disso, ela também serve para orientar na elaboração do PIAF. Então, os planos individuais de aperfeiçoamento, eles são baseados nos resultados da avaliação 360. Então, você vai passar pelo processo, aquelas competências que você for pior, você vai elaborar o seu plano, o seu PIAF em cima disso. Então, é fundamental também a gente pensar na avaliação como um norte para a nossa própria formação. Também vai servir para definir as prioridades de formação e monitoramento da escola. Então, a primeira questão é, a avaliação, ela tem que nos ajudar na hora de definir o que a gente precisa reforçar com a nossa equipe em termos de formação. Então, quando eu for estabelecer ali o meu temário, né, de ATPC, ATPCG, enfim, eu vou olhar na avaliação 360 e ver o que está faltando para a minha equipe. E também serve para definir uma prioridade de monitoramento. Por quê? Algumas coisas a gente consegue resolver com formação, mas outras vão precisar o quê? De uma atenção mais incisiva para que a gente possa, de fato, corrigir os rumos enquanto eles estão acontecendo. Então, por exemplo, a avaliação mostrou que a minha equipe não vai bem em protagonismo juvenil. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar com maior atenção as práticas e os espaços de protagonismo juvenil para que eu possa verificar onde é que está faltando. Então, a avaliação também serve para essa finalidade. E essa avaliação, ela tem também uma decisão, e aí a parte, vamos dizer assim, somativa, que é a hora que ela decide pela continuidade ou cessação dos profissionais no programa ou na função, e aí esse é um detalhe importante. Cessação no programa é bem claro, então esse profissional ele vai voltar para o processo de atribuição de aulas, né? Até o ano passado significava ficar 5 anos longe do programa. A partir desse ano, com a mudança recente na legislação, significa que ele vai ter que participar de outra atribuição e aí pegar a vaga onde tiver, né? O profissional vai poder, ele vai sair da tua escola, mas ele vai ter a possibilidade de ingressar numa outra escola do programa ainda no próximo ano. E a outra questão é, você pode cessar o profissional da função. Então, um bom exemplo é o PCA. De repente, você tem um professor que é ótimo em sala de aula, mas não é um bom PCA. E aí, você faz o quê? A avaliação mostra essa dificuldade dele na função gestora, e aí a gente
tira o profissional da função gestora e mantém ele só na sala de aula. Também isso a avaliação 360 pode decidir. E aí tem os fundamentos legais, né? Então, a Lei 1191, que é a que estabelece o programa, e essas resoluções aí, em especial a 68, porque ela é a mais detalhada de todas essas e ela que vai desenhar todo esse processo de avaliação. Bom, então vamos lá. O que é avaliado? Só um momento. Pessoal, se quiserem, a qualquer momento, vão interrompendo, perguntando, colocando suas dúvidas, tá? Não é uma palestra, não. A gente vai conversando, conforme forem surgindo aí questões, podem ir interrompendo, tá? Fique à vontade. Bom, o que é avaliado? Então, o programa, ele avalia as nossas competências e os nossos resultados. O que são essas competências? As competências são aquelas da matriz de competências do programa. Então, a matriz, ela é baseada nas premissas do programa. Quando você entra nele, você concorda em trabalhar com base nessas premissas. Quais são as premissas? Protagonismo, formação continuada, excelência e gestão, corresponsabilidade e replicabilidade. Essas premissas, essas 5 premissas, elas se desdobram em 7 competências. E essas competências, elas têm macroindicadores. Então, para citar um exemplo, né? Então, como é que eu vou afirmar que o meu profissional, ele é um profissional protagonista, né? Ele promove o protagonismo. Aí eu tenho os 3 indicadores. Então, o primeiro, se ele respeita a individualidade, né? Para promover o protagonismo, o profissional precisa ter esse tipo de atitude, né? Conversar com a diversidade, valorizar o aluno dentro do seu potencial individual. Segundo, ele precisa promover o protagonismo juvenil. Então, se ele tem a competência do protagonismo, ele cria espaços e práticas do protagonismo juvenil. E aí é importante ressaltar que o profissional tem certas atitudes, né, que são obrigação dele. Então, por exemplo, ele faz tutoria. Não, fazer tutoria é obrigação dele. Ele não está fazendo tutoria, isso não faz dele um profissional mais protagonista, né? É parte do trabalho dele. Dar aula de eletiva também é parte do trabalho dele. Agora, promover uma tutoria na qual os seus tutorados, de repente, se destacam, vão buscar, vão fazer suas escolhas, construir seus projetos de vida, aí sim é um profissional que promove protagonismo. Assim como construir uma disciplina eletiva na qual os estudantes têm espaços, têm voz para serem, de fato, protagonistas. E aí, mesma coisa. E a terceiro macroindicador, protagonismo sênior. Então, se ele é protagonista, se o profissional é protagonista, além de promover que os alunos sejam, que ele também seja. Quer ver um exemplo? Aquele profissional que, de repente, toda vez que tem alguma coisa acontecendo na escola, em vez dele se oferecer para ajudar ou tentar ali se colocar em uma maneira, ele se esconde. Ele vai para a biblioteca, ele se isola, ele se afasta da atividade. Isso não é o que se espera de um protagonismo sênior. O que se espera é exatamente o oposto, que o profissional propõe atividades, que ele participe, que ele se ofereça para ajudar. De repente, o profissional nem é da área, né? Sei lá, estão promovendo uma atividade esportiva e ele é de uma outra área, mas ele, de repente, se propõe a ajudar, a olhar, a colaborar. Isso sim, uma atitude de protagonismo. Depois, né, a gente vai ter, então, para cada uma das 5 premissas e as competências derivadas, esses macroindicadores. Então, é muito importante que a gente retome isso com as nossas equipes. Por quê? Porque é exatamente isso que vai ter no questionário, né? Esse ano ainda não consegui acessar o questionário, acho que a maior parte não conseguiu ainda, tem vários problemas no sistema, mas nos anos anteriores as perguntas eram bastante óbvias. O profissional promove o protagonismo juvenil?
E aí, as respostas sempre são as mesmas opções. Por quê? As respostas é a frequência com a qual o profissional apresenta esse comportamento. Então, é sempre, quase sempre, às vezes e nunca. Então, traduzindo em números, é 1, 2, 3 e 4, né? Porque isso, no final da avaliação, é convertido em números que vão de 1 até 4. Enfim, a gente precisa retomar essa formação, entender o que significa cada um desses macroindicadores para que a gente possa fazer uma avaliação consciente, né? Infelizmente, tem certas coisas que vêm de uma maneira que a gente não consegue compreender e fica difícil fazer a avaliação. Daí a importância da gente entender o que está sendo exigido em cada um desses quesitos. Uma outra coisa importante, e eu vou fazer isso na minha escola, recomendo muito, é pegar um questionário dos estudantes, conversar com os estudantes sobre as questões. O que é que cada pergunta está dizendo? Ajudá-los a entender isso para que, quando eles forem, de fato, responder, eles possam fazer isso com tranquilidade, com maturidade. Porque, vocês imaginam que, para alguns profissionais, já é difícil entender esse tipo de coisa, imagina para os estudantes, tá? Então, é muito importante que a gente faça, antes de permitir que eles respondam, que a gente faça uma formação com esses estudantes para que eles entendam que tipo de avaliação eles estão fazendo, tá? Aí, a gente vai fazer o quê? Dentro desse quadro de competências, a gente vai, esse ano, em 2021, ter como foco 3 competências, né? Então, eles já indicaram que esse ano eles vão dar maior atenção a 3 competências. A primeira, disposição ao autodesenvolvimento contínuo, comprometimento com o processo e resultado e solução e criatividade. Eles fizeram essa escolha e justificaram que isso daria um foco mais, não posso dizer, mais justo para a avaliação por conta das atividades online, da pandemia, né, e todo o ensino híbrido e tudo isso que aconteceu ainda nesse ano. Então, é provável que a gente tenha um número bem menor de questões relacionadas às outras competências e essas competências seja o número normal, podendo, inclusive, algum segmento nem avaliar alguma das outras competências, tá? E aí, então, é legal a gente fazer um estudo, né, com calma, entender o que significa cada uma delas, para que a gente possa estar fazendo essa avaliação aí de maneira tranquila. Bom, continuando. Peraí. Opa. Esse slide está com problema. Sobre isso, galera, alguém tem alguma pergunta sobre essa parte das competências? Que daí eu vou começar a falar dos resultados. Não? Então tá. Tiago. Oi, Márcia. Em relação à apresentação aos alunos, né, a indicação é de que a gente faça isso com líderes de turma e vice-líderes e acompanhe a apresentação dele aos outros alunos. Então, a gente pode fazer essa apresentação diretamente? Márcia, eu acho isso fundamental. Por quê? Às vezes você tem um líder, um vice, que já tem uma desenvoltura e tudo mais. Então, em outros momentos, o que eu já fiz foi fazer com os líderes, deixá-los responder a todo o questionário e aí abrir o questionário para os demais estudantes. Então, o líder já teria a experiência de ter respondido e aí ele transmitiria para eles. Aí, o que acontece? Se o seu líder ainda não tem essa maturidade, não tem essa desenvoltura, eu acho que não tem que a gente se prender nisso daí, não. É claro que não é legal que a gente, enquanto gestão, fique ali, por exemplo, na sala de informática, meio que pressionando os estudantes na hora de responder. Eu acho que a gente tem que deixar eles à vontade mesmo, mas que eles cheguem nesse momento, nessa sala, entendendo o que vai acontecer, né? O que eles vão avaliar, de que jeito que isso vai acontecer, né? Por exemplo, os da minha escola e de outros colegas vão fazer isso pela primeira vez. Você mesmo, a sua escola tendo experiência, tem alunos que entraram esse ano ou até o ano passado, né? Então,
para quem está fazendo isso pela primeira vez, eu acho que é fundamental que a gente faça essa formação nós mesmos, né? Inclusive, se de repente, sei lá, meus professores acham que eu vou mandar os alunos tacar o pau nos professores. Bota os professores para assistir a formação junto, né? Para não ter nenhum tipo de problema de coisa escondida, né? Que você sabe que as pessoas gostam de fazer teoria da conspiração. Então, eu recomendo fortemente que nós mesmos façamos a formação. Agora, o que acontece? Os estudantes, antes, a avaliação era semestral. Então, a cada 6 meses, ele já tinha uma avaliação 360. E aí, você pega um estudante que está há 2 anos no programa, o cara já fez 4 avaliações. Né? Então, para esse aí, realmente, é só mais uma retomada, uma chamada de atenção e deixar rolar. Agora, ano passado, a avaliação foi furadaça, né? Eles fizeram um negócio meio expresso lá, cortaram um monte de etapas, então não diria que quem fez a avaliação no passado está preparado para fazer esse ano. Eu acho que houve um prejuízo muito grande. Agora, no caso, esse ano, né, quem está entrando no programa, né, os estudantes que nunca fizeram, fundamental que a gente possa dar esse suporte para eles. Bom, mais alguma coisa, pessoal? Vou seguindo. Então, vamos lá. Eu imagino que seja isso mesmo, Márcio. Quem é que participa dessas avaliações? Como é feita essa avaliação? Então, a parte das competências ela é feita pelos questionários. O que diz se o profissional é ou não competente são as respostas dos questionários feitas por toda a equipe escolar, mais PCNP e supervisor. Sobre a participação dos PCNPs e supervisores, aí depende muito de quem é que acompanha a tua escola, né? A proximidade que ele tem com a escola, com o programa, né? Eu já conheci casos de supervisores assim muito severos, que ficaram muito em cima do processo, e de supervisores que não estão muito preocupados com a situação, né? E ainda mais nesse momento a gente tem várias escolas que nem tem um PCNP que vem acompanhando, então isso acho deixa meio relativizar essa parte, né? O que pesa mesmo são a participação das pessoas de dentro da escola. Isso vai gerar uma nota de 1 até 4 por competência. Então, uma vez que todo mundo tem avaliado, você vai, aquela etapa de consolidação de resultados, é a etapa na qual você vai ter uma ficha de cada profissional dizendo, protagonismo juvenil, tua nota é 2,6. Né? Então, isso vai gerar uma nota, e essa nota ela é subdividida. Uma nota dos alunos, nota dos pares e nota dos gestores. Tá? Então, isso vai vir subdividido. E essa nota não é ainda nota pronta. Por quê? Porque depois dessa etapa, a gente vai ter a outra etapa, que é o comitê de calibragem. Eu vou falar por alto dele agora, mas vai ter um outro slide que eu vou detalhar um pouco melhor como é que funciona. Mas, resumidamente, essa nota que o profissional tem, que vai de 1 até 4, ela pode ser ajustada pelo comitê de calibragem até um ponto. Então, o profissional estava com a nota 2, ele pode tanto chegar a uma nota 3, ou ele pode chegar até uma nota 1. O comitê de calibragem tem essa autonomia. Mas tem um outro slide, eu vou detalhar um pouco melhor como é que funciona o comitê de calibragem. Os resultados, como é que funciona? Para avaliar os resultados, então, o profissional tem as competências que foram esperadas dele no programa? São os questionários que vão dizer. Agora, ele consegue mobilizar essas competências para alcançar resultados? Onde que vai ver isso? No cumprimento do programa de ação. Então, o programa de ação ele é avaliado pelo superior imediato, apoiado por seu superior. Então, como que seria isso? Por exemplo, o professor ele é avaliado pelo PCA, com apoio do PCG. Por quê? O PCA é o superior imediato do professor e o PCG é o apoiador, né? Porque ele é o superior do PCA.
que acontece, pessoal? Esse processo de avaliar o programa de ação, ele é muito legal, ele é muito importante. Por quê? Porque quando foi desenhado esse programa de ação, cada profissional estabeleceu ali as ações que ele ia fazer para tentar alcançar as metas da escola. Essas ações, e aí é claro que o programa de ação ele não é uniforme, né? A gente tem diversos modelos, mas o meu modelo que eu utilizo, ele tem todas as competências. Então, todas as ações, elas são separadas por competências. Então, tem ações de protagonismo, ações de replicabilidade, ações de corresponsabilidade, aí vai. E aí, vai acontecer aquele bate-papo, né? Eu já vi escolas que fazem essa avaliação sem a presença do profissional. Então, o gestor pega lá, olha o programa de ação do profissional e dá as notas que, né, a porcentagem de cumprimento que ele acredita que aconteça. Pode ser feito assim. Mas eu tenho como assim, uma boa experiência fazer isso num formato de autoavaliação. Então, você senta do lado do profissional e você pergunta para ele, olha, essa ação que você propôs, quantos % dela você acredita que você cumpriu? Né? E aí você argumenta ali com o profissional, né, se ele jogou uma nota muito alta ou mesmo se ele jogou uma nota muito baixa e faz esse ajuste já junto com o profissional, porque quando você faz dessa maneira, primeiro, você já está com parte da devolutiva que você vai ter que dar para o profissional ali, na hora. Segundo, você dá transparência ao processo, né? Não é uma nota aleatória, uma nota imposta, é uma nota que é meio que de comum acordo entre você, gestor, e o seu professor. Então, você sai desse processo já com indicativos a esse profissional sobre aquilo que ele precisaria estar melhorando, né? E isso vai ajudar mais adiante, né, naquilo que eu mencionei anteriormente, dos objetivos da formação, né? Que é você fazer com que esse profissional ele melhore o seu desempenho na escola. Além disso, pessoal, a nota de resultados, ele vai pesar a quantidade de faltas, tá? A porcentagem de cumprimento do programa de ação também é convertido numa nota de 1 a 4, tá? E aí é a mesma história. Se você tiver uma certa quantidade de faltas, você vai ter descontos nessa nota. Então, esse desconto, né, então até 5 faltas nenhum desconto, então a nota que ele tirou, a nota que ele vai ficar. De 6 a 8 desconta 1 ponto, 9 ou mais faltas desconta 2 pontos. E aí você vai falar, mas 2 pontos? Lembra que a nota é até 4. Se a nota é até 4, o cara perdeu 2 pontos, ele perdeu metade da nota, né? Então, ele tirou uma nota 3. Se ele perdeu 2 pontos, ele foi parar no 1. Então, é um impacto significativo na avaliação do profissional, essa falta. E a própria resolução diz o quê? Diz que, na verificação da frequência para aplicação do que dispõe o parágrafo 5º, considera-se a ausência todo e qualquer não comparecimento à unidade escolar, consignado como falta de qualquer tipo ou licença afastamento de qualquer natureza, com algumas exceções: a licença gestante, a adoção, a paternidade, as férias e o serviço obrigatório por lei, além das convocações. Em resumo, basicamente, qualquer falta conta. Então, abonada conta, falta médica conta, aquelas faltas médicas parciais que não soma para dar uma falta a dia, conta também. A licença saúde, né? Vocês estão vendo que a licença saúde conta. Tem uma que eu acho absurdo, mas também não consta como exceção. O nojo conta. Então, o que ficou de fora? Gestante, adoção, paternidade, férias. O serviço obrigatório por lei é o TRE, tá?
deve ter alguns outros tipos, por exemplo, participar de júri. Você tem algumas outras coisas aí que quando você é convocado para trabalhar em uma outra situação. Sim, Felipe, conta também. Também a licença-prêmio desconta aí nessa contagem de faltas. Resumindo, galera, para não ter desconto, o cara não podia nem dar todas as abonadas, né? E só. Se o cara desse todas as abonadas, já perdia um ponto. Então, é um peso muito grande e foi mesmo feito de propósito. Me lembro que isso foi dito nas formações. Por quê? Porque uma coisa essencial na escola, e é um problema, acho que todo mundo passa por isso, são as faltas dos profissionais. Isso pesa muito dentro da escola, né? Dentro do programa, todo mundo aí já deve ter tido um pouquinho de dor de cabeça com escala de substituição de professores, né? E fora nos postos da gestão, mais ainda que pesa. Então, realmente, a gente tem essa questão das faltas e isso vai impactar a nota geral da galera. Depois eu vou mostrar a matriz de 9 quadrantes, vocês vão ver como que isso é grande, esse peso da nota. Sim, do Dionete aí, também a gala, assim como o nojo, ela também conta. Então, por exemplo, se alguém se casou, ficou 7 dias é suficiente para você perder um ponto, né? Teoricamente, você não poderia ter nenhum outro tipo de falta. Então, isso é uma coisa, e eu coloquei no PowerPoint essa citação da resolução, porque o profissional tem que entender isso ao pé da letra, né? É a regra que foi estabelecida, não é assim, maldade da direção da escola, nem nada, é como foi colocado isso. Então, como é que funciona esse processo? Primeira etapa, definição de participantes e formação. Eu até achei engraçado isso que o pessoal da SEDUC, quando colocou esse cronograma deles, eles não colocaram a parte da formação, né? E eu acho que é um grande erro a gente fazer esse processo sem sentar com a equipe, sem fazer de novo uma formação, retomar vários aspectos para que a avaliação seja produtiva, para que nem ela vire uma caça às bruxas, nem ela seja simplesmente ignorada, né? Tratada como apenas mais uma burocracia. Bom, depois da formação, a gente vai ter o quê? A parte de preenchimento do questionário e avaliação dos programas de ação. Isso precisa acontecer simultaneamente. Nós tivemos um cronograma, foi esticado um pouco agora, né? Mas ele é apertado. Então, ao mesmo tempo que a galera começou a responder os questionários, e aí a parte dos alunos costuma tomar mais tempo, mas a equipe gestora já estabelece um cronograma de reuniões para poder fazer essas avaliações dos programas de ação. Em média, a gente vai demorar de 1 a 2 aulas por profissional para fazer essa avaliação do programa de ação, tá? Depende um pouco da conversa, do detalhamento, do modelo do programa. Claro que há aí variações, mas a experiência que eu tenho é realmente, no mínimo, uma aula, você fica sentado ali com o profissional fazendo a avaliação dele e, dependendo do profissional, mais do que isso. Então, pensa aí nas suas áreas, né? Minha área de ciência da natureza tem 12 profissionais, então, teu PCA e o seu PCG vão ficar um tempinho nisso daí, tá? Aí tem que organizar esse cronograma para fazer as avaliações. Depois disso, então, avaliamos todos os programas de ação e a galera está preenchendo os questionários, todo mundo. Aí vem a consolidação dos resultados, é a hora que você vai fazer a primeira impressão do resultado da avaliação. Então, você já vai cruzar ali quais são as notas do programa de ação, ao mesmo tempo que você vai ter uma primeira nota de competências. Por que eu digo uma primeira nota? Porque essa nota vai passar... tá. Você vai passar para calibragem, tá? Então, no comitê de calibragem, você vai pegar essas notas que cada profissional tem e vai
fazer os ajustes. É importante dizer que a nota que a calibragem consegue mexer é só a nota de competências, tá? A do programa de ação não pode ser mexida na calibragem. A gente não mexe nessa outra parte aí, tá? E depois de, então, concluído os comitês de calibragem, é que inicia o processo das evolutivas. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre quem é que avalia quem. Vocês já devem ter visto que na definição dos participantes, né, os alunos, obviamente, eles só são avaliadores, porque a gente não os avalia nesse sentido. Quem é avaliado? Todos os profissionais que estão em RDPI. Então, quem está no regime, né, que recebe gratificação, é avaliado. Quem avalia quem? Então, ó, os alunos. Então, os alunos eles vão avaliar os professores, o PCG, o vice e o diretor. Por que ele não avalia o PCA? Porque o aluno ele não tem alinhamento direto com o PCA. E outra, ele vai avaliar o PCA na sua atuação de professor, né? Então, ele conhece o PCA enquanto professor. Ele não tem essa competência dentro das funções do coordenador de área. Os professores, eles avaliam todo mundo. E tem a autoavaliação também. E aí, sobre isso, é importante dizer, sempre foi assim. Agora, ano passado teve uma mudança, esse ano acho que volta a ser como era antes. A autoavaliação, ela não conta, tá? Então, vai ter uma nota lá e ela serve apenas para reflexão do profissional. Que reflexão, né? A ideia de reflexão é você se olhar no espelho. Então, ele vai ver que a imagem que ele tem de si próprio, ela se aproxima ou se distancia da imagem que as outras pessoas têm dele. Então, se você tem um professor aí que, eu sou o máximo, eu vou dar nota máxima para mim em tudo, porque eu acho que eu estou indo muito bem, bom, ele vai ter uma decepção depois, porque ele vai ter que ver que as outras pessoas não enxergam nele essa forma aí tão perfeita que ele considera. Eu vi que a Lúcia está aí, eu me lembro de um professor que era nosso lá, quando eu estava com ela, que ele dizia assim, eu não vou produzir provas contra mim mesmo, e aí ele se dava nota máxima em tudo. E era uma coisa bem boba, na verdade, que é aí que ele mostrava que ele produziu sim uma prova, ele não levou a sério a avaliação. Ele produziu essa prova contra ele mesmo, de desconsiderar a avaliação. Bom, além disso, pessoal, esse ano, os estudantes, eles vão avaliar, no mínimo, 5 professores. Mas eles podem avaliar mais se eles quiserem. Então, como é que vai estar isso no sistema? Ele vai entrar, aí vai ter lá as avaliações pendentes, ele vai ter que avaliar, no mínimo, 5 professores, mas vai haver uma opção dele avaliar outros professores. Então, se ele quiser avaliar todo mundo, ele vai poder avaliar todo mundo. E aí, é legal que a gente oriente esses estudantes a fazer isso com seriedade, com calma, né? Não sair por aí, vou aproveitar para lavar a roupa suja, falar mal de todo mundo, que a avaliação não é dessa maneira. Se ele tiver essa tranquilidade e quiser avaliar mais profissionais, é legal, até rico que o profissional tenha mais pessoas que o avaliem. E uma outra questão, na hora de fazer essa avaliação, uma recomendação muito importante é peça para as pessoas, e aí é para todo mundo, sempre que possível colocar comentários. Vai ter lá as questões de múltipla escolha e no final tem comentários e observações. Por quê? Esses comentários vocês vão ver quando vocês reunirem o comitê de calibragem, o quanto que eles são ricos para orientar as notas que esses profissionais tiraram. O comentário, ele corrobora para a argumentação, para a gente compreender essa avaliação. Isso vai ser muito importante na hora da calibragem, mais importante ainda na hora das devolutivas. Então, é muito legal a gente incentivar o pessoal a escrever comentários. É claro, né, que os comentários sejam sérios. Bom, depois disso, galera,
O PCA, ele faz autoavaliação, ele avalia os professores, ele avalia os outros PCAs e ele avalia o PCG. Na avaliação de vice e de diretor, ele avalia enquanto professor e não enquanto PCA, tá? O PCG avalia todo mundo, menos ele mesmo, que ele faz isso na autoavaliação. O vice não avalia o PCA, e a mesma história, não avalia o vice-diretor. E o diretor, mesma história, só não avalia a si próprio. Por que o vice não avalia a PCA? Mais uma vez, ele não tem alinhamento direto com o PCA. Né? O monitoramento que ele faz é por meio do PCG, e não diretamente com o PCA. Aí, o PCNP e o supervisor avalia PCG, vice, e, no caso do supervisor, avalia o diretor também. Outra coisa importante é que os professores, eles avaliam os professores e PCA da sua própria área. Já houve aí momentos na avaliação em que colocaram o professor para avaliar um professor que não era da área dele, mas isso parece que foi corrigido. E a ideia é que o professor só avalie os seus pares da mesma área, até para ele ter mais evidências para poder responder as questões. Tá? Assim como não faz sentido ele avaliar o PCA da outra área. E isso vai gerar uma média das notas por segmento, como eu já disse, né? Para os alunos, para os professores e para os gestores, né? Aquela nota que eu falei que ela vai de 0 a 4. Bom, agora vamos falar do comitê de calibragem. Então, foi feita a avaliação, isso gerou uma nota, o diretor consegue acessar isso no perfil dele, só o diretor vai ter acesso a essa nota prévia, tá? E aí, a partir disso, é constituído o comitê de calibragem. Então, para que ele serve? Primeiro, ajustar os resultados da avaliação, calibrando, né, entre os profissionais de mesma função. Por exemplo, para avaliar os PCAs, quem vai ter a visão de conjunto, que vai enxergar como são os PCAs e a atuação deles e comparar mesmo um profissional com outro, é realmente a equipe gestora. E é isso que é feito dentro da reunião do comitê de calibragem. Verifica-se, por exemplo, eu tenho a minha PCA de humanas é muito boa, a minha PCA de natureza não é tão boa e a nota das duas está invertida. Então, o comitê de calibragem faz isso. Uma outra coisa que ele faz também é discutir entre os gestores a frequência da competência na prática cotidiana, é a mesma história. A partir da constituição desse comitê, vocês vão observar aí que esse comitê ele sempre vai ter o diretor de escola, é o único que participa de todos os comitês, exceto o dele mesmo, né? Por quê? Porque é quem vai ter a visão geral desse profissional, que vai verificar o quanto que esse comportamento, essa competência, realmente é uma coisa cotidiana ou é uma coisa que aconteceu uma vez só no ano, né? O cara promove protagonista, lá, nota 4. Você fala, poxa, mas o cara fez uma coisa, como é que ele tem uma nota tão alta, né? E mais uma coisa, o comitê de calibragem, ele também foi criado por quê? Para diminuir o efeito que eles chamam de efeito halo, quer dizer, o efeito auréola, o corporativismo, no qual os profissionais dão sempre notas muito altas uns para os outros. E aí o comitê de calibragem tem como missão ajustar essas notas que podem estar aí distorcidas por conta de que, são meus amigos, vou dar nota alta para eles e pronto, acabou. Bom, esse comitê, então, quando for avaliar os professores, ele vai ter o PCA do professor, claro, não os 3, só o PCA daquele professor, mais o trio gestor, PCG, vice e diretor. Quando for avaliar os PCAs, só o trio gestor. Quando for avaliar o PCG, o diretor, o supervisor, o PCNP. Percebam que não tem o vice aqui. E isso eu acho que é uma falha. Se há um bom alinhamento entre o diretor e o vice, a opinião do vice na avaliação do PCG é muito importante, mas oficialmente não está
estabelecido isso. Sem contar que aquela história, é bem provável que o seu vice te ajude muito mais a avaliar o teu PCG do que o PCNP que apareceu aí uma vez por mês, né? Então, é importante pensar nessa possibilidade de incluir o vice aqui. Na avaliação do vice é a mesma história, né? O diretor, PCNP e supervisor, né? Mas, como eu falei, também ajuda aí se você tiver o PCG para dar aí a opinião, né? Porque realmente o trio gestor espera-se que seja bem alinhado, então as pessoas sabem um que o outro faz, e isso vai ajudar na avaliação. E esse comitê aqui, que são o supervisor e o dirigente, eu sou sincero com vocês, eu nunca ouvi falar que isso se reuniu, tá? Se algum outro diretor mais antigo tiver essa experiência, me conta, porque realmente eu nunca ouvi falar de supervisor e dirigente calibrando nota dos diretores, tá? Então, às vezes você faz até assim, você com o seu próprio supervisor faz ali uma autoavaliação e tal, se há necessidade de algum ajuste, mas não me lembro de ter visto esse tipo de situação. Bom, dúvidas sobre o comitê de calibragem? Tá, então eu vou passar para outra etapa, que é a matriz de 9 quadrantes. Então, essa é a matriz. Essa matriz, ela também está lá na resolução 68, tá? E essa matriz, ela vai fazer o quê? Você tem a nota de competências aqui no eixo vertical e você tem a nota de resultados no eixo horizontal. Então, o que acontece? De acordo com o resultado final do profissional, então, após a calibragem, ele vai ser classificado em algum desses 9 quadrantes aqui, 9 quadradinhos. Esses 9 quadrantes vão dizer se o profissional, né, o que precisa acontecer para que esse profissional melhore dentro do programa. Então, já tem até uma primeira frase, ó, melhoria nas competências, melhoria nos resultados, requer acompanhamento. E aí você tem os 2 quadrantes que são os mais complicados, que é o 1 e o 4. Eu também acho isso meio fora de ordem, mas, enfim, quem fez o quadrante achou que o 4 era pior do que 2. Mas, enfim. Esses 2 quadrantes, o 1 e o 4, são aqueles quadrantes que é risco de permanência do profissional. Então, normalmente, quando a escola já indica que esse profissional vai ser cessado, ele vem parar nesses quadrantes aqui. Até para haver uma coerência entre a avaliação e a decisão pela cessação do profissional, tá? Então, como é que funciona isso? Primeiro ponto, fez lá os questionários e essa nota, ela é calibrada lá pelo comitê da calibragem. Então, tem lá as notas do profissional em todas as competências, é feita uma média, e aí esse profissional chega lá, a nota final dele é 2,8. Aí a calibragem decidiu que não, que 2,8 é pouco, então subiu ele para 3,2. Então, o que vai acontecer? O profissional, ele vai sair desse quadrante, dessa linha aqui, né, dessa linha do meio, e ele vai subir para a linha superior aqui. Porque a calibragem mudou a nota dele, que estava abaixo de 3 para uma nota acima de 3. Tá? O contrário também pode acontecer. Então, por exemplo, né, o comitê aumentou de 2,6 para 3,1. Isso pode acontecer e o comitê abaixar a nota dele e ele fazer o caminho oposto. Feito isso, a gente vai cruzar essa nota com o programa de ação. Então, lembra que eu falei? A gente vai dar uma porcentagem desse cumprimento do programa de ação. Isso também vai gerar uma nota que vai de 1 até 4. Aqui embaixo, essa porcentagem, a gente acabou construindo para ter alguma lógica entre porcentagem de cumprimento e o número. Então, menos da metade seria uma nota de 1 a 2, entre a metade, 74%, de 2 a 3, 75% ou mais, de 3 a 4. Então, é só converter, né, uma coisa pela outra. Aqui também vai entrar o quê? As faltas. E aí, lembra que eu falei do peso da falta? Então, por exemplo, ó,
o cara teve 7 faltas, então ele tinha uma nota 3,2, ele caiu para 2,2. Então, ele cai dessa coluna para a coluna do meio. Então, como eu disse, as faltas vão ter um impacto significativo. Então, pensa, por exemplo, num profissional que ele estava com baixa competência, mas ele estava com alto resultado. É meio incoerente, mas, enfim, ele estava no quadrante 7. Ele pode, por ter tido 6 ou 7 faltas, pular para o quadrante 4. Se ele tirou 15 dias de licença-saúde, ele vai para o quadrante 1. E ele fica numa situação de risco de permanência do profissional. E isso é importante dizer. O cara chegou nesse quadrante, ele é automaticamente cessado? Não, ninguém é automaticamente cessado. No fim das contas, todo esse processo, ele precisa passar por um ato final, que é um ato do diretor de escola, fazendo a cessação do profissional. Tá? Então, quem faz a cessação, é claro que depois desse processo todo, você já ouviu todo mundo, tá? Mas quem assina o papel dizendo que o cara não vai continuar na sua escola é o diretor de escola, em última instância. Tá? Bom, depois de tudo isso, a gente vai ter as devolutivas. A devolutiva é um momento que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? A devolutiva ela pode, de um lado, ser ótima e possibilitar que as pessoas cresçam profissionalmente, queiram melhorar, ou ela pode ser horrível e causar um clima que você vai demorar 6 meses para corrigir isso dentro da escola. Então, primeiro, a devolutiva é um momento de apresentar os resultados. Então, você vai sentar. A mesma galera que avaliou o profissional vai dar devolutiva para ele. Tá? Então, sim, a licença médica também é levada em conta na hora de fechar as notas. Senta lá para fazer a devolutiva. O foco da devolutiva é possibilitar que esse profissional ele melhore. Então, é aquela história. 90% ou até mais, hoje em dia, com a falta de professor que nós estamos, acho que é mais até de 90%, pós-avaliação, a pessoa não vai ser cessada. Então, se ela não vai ser cessada, você tem que usar a avaliação para alavancar o desempenho desse profissional dentro da escola. Então, é o momento de você sentar com ele e falar, olha, meu amigo, isso aqui está legal, isso não está legal, eu vou precisar que você se empenhe mais nesse sentido, tá? Porque não é um momento para lavar roupa suja, nem para fazer ameaça, né? É um momento para mobilizar o profissional para que ele desenvolva essas competências, tá? Também, caso ocorra, sim, é na hora da devolutiva que a gente comunica a cessação. E aí, se alguém for ter essa experiência, depois a gente pode sentar e conversar. Eu passei por essa experiência 2 vezes e é realmente muito complicado, né? Mas também não é um bicho de 7 cabeças. Acho que deve ter colegas aí que também já passaram por isso. Bom, a devolutiva é uma ação importante e delicada, pois exige maturidade do profissional avaliado para ouvir as percepções dos diversos avaliadores e cuidado do gestor em sua condução. A devolutiva pode ser extremamente poderosa para o desenvolvimento de uma pessoa, mas pode trazer bastante prejuízo se não for bem conduzida. É o que eu estava dizendo. E aí, pessoal, é importante frisar isso com os seus profissionais na hora da formação, antes da avaliação. Falar, amiguinhos, vamos ser profissionais. É o momento que eu vou ter que falar aquilo que está legal e aquilo que não está. Pense nisso não como uma crítica pessoal. Pense nisso não como um momento de eu te ofender, né, de eu falar mal de você, mas um momento da gente sentar e conversar sobre o que está rolando legal e sobre o que não está. Bom, pessoal, a minha apresentação é essa, né? Eu tentei ser sucinto, né? Tentei mesmo. E agora eu queria abrir para perguntas, né? Para a gente conversar um pouquinho. Vocês ficaram aí algumas dúvidas? O que vocês ainda querem perguntar?